Devo abordar alguém que eu acredito estar apaixonado, apaixonada por mim? Se sim, como fazer isso? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar sobre isso, não é? Eu devo ou não devo abordar alguém que eu acredito estar apaixonado por mim? E se eu devo, não é? Como que eu faço isso? Como que eu abordo? Como que eu chego nessa pessoa? Bom, se você quer saber isso, fica aí. Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui. Bom, de onde surgiu esse tema, não é? Surgiu da ideia de duas aulas que, inclusive, trouxeram uma boa audiência aqui para o canal, não é? Que, inclusive, é muito bom que você assista essas aulas para compreender melhor o que eu vou falar aqui, mas pode assistir aqui primeiro, depois você assiste lá, vou deixar o link aqui. A primeira aula é sinais de que alguém tem uma paixão secreta por você, né? Inclusive, me deixa saber se já tinha assistido esse vídeo aqui nos comentários, não é? E a segunda aula é sinais de que alguém está atraído por você. Bom, nessas duas aulas eu explico, né, de forma mais detalhada, alguns sinais que vão aumentar o seu repertório, aumentar o seu conhecimento e muitas vezes você vai identificar pessoas, não é, que possam ter algum sentimento por você que você deixava passar, não é? E a partir deste conhecimento, você preenche ali o seu olhar, certo? E você consegue ler e interpretar melhor o comportamento da pessoa, como que ela se comporta na sua presença, né? O que muitas vezes as suas ações significam, como ela se comporta na sua ausência, se ela comentou ou não comentou de você, se ela perguntou de você e coisas nesse sentido, não é? E inclusive essas duas aulas, elas são tiradas, né? Na verdade, a pequena parcela do que eu explico de forma muito mais aprofundada no treinamento, a arte da sedução. E no final, né, a última aula deste treinamento, na verdade é a última aula, mas tem algumas aulas bônus depois, né? Mas essa é, de certa forma, a última aula do treinamento em si, que é a seguinte aula, domine a arte do movimento ousado. É exatamente sobre esse tema, abordar ou não e como abordar, não é? Bom, mas qual é a diferença? Dentro do treinamento, até eu chegar nesta aula onde eu explico de forma aprofundada se você deve ou não e como você deve fazer isso, inclusive eu vou dando, de certa forma, alguns conselhos já durante as aulas, eu passo por mais de 40 aulas aprofundadas sobre os aspectos mais profundos da arte da sedução, para que quando você chegue, você tenha muito mais repertório, não é? Para você olhar para aquela situação e entender se de fato essa pessoa tem algum sentimento por você, qual é a intensidade disso, não é? E para que você consiga fazer algo que é fundamental para saber se você deve ou não deve abordar. Não é por isso, eu já falei várias vezes, o dia que você entrar no treinamento Arte da Sedução, você só vai ter se arrependido de não ter entrado antes, porque você vai lembrar das oportunidades que você perdeu, não é? E vai olhar para aquele conhecimento e falar, puta merda, cara, era isso que eu precisava saber naquela época, não é? Então, de fato, ficar de fora é uma loucura, não é? E se é o seu caso e você quer entrar, vou deixar inclusive a primeira aula, não é, gratuita, disponível aqui para você entender melhor e entrar para este treinamento que é magnífico, certo? Que é um treinamento do Reflexões. Bom, então nesta aula Domine a Arte do Movimento Ousado, eu explico detalhadamente como fazer isso. Mas a pessoa que chega nesta aula, ela passou por uma porrada, não é, de aspectos profundos da arte da sedução. Bom, o que você vai precisar fazer, né, você que está fora, por algum motivo maluco vai ficar fora, né? Não sei porquê, mas vai lá, beleza? Você vai assistir primeiro isso. Você vai tentar compreender os sinais. E aí, o que acontece é isso que você precisa entender. Quanto maior for, né, o calibre do seu olhar, quanto maior for, não é, a precisão do seu olhar, maior será o ponto, assim, fundamental do dever ou não dever abordar, que é o seguinte, administração de riscos. Bom, uma coisa que a gente não considera é que quando a gente escolhe abordar ou não abordar, nós estamos sofrendo ou estamos correndo riscos de todas as formas. Então, bom, primeiro, o abordar, que é o mais amedrontador, é o risco talvez da vergonha, é o risco do não, da rejeição, não é? E de muitas vezes eu sei ali, né, até minha reputação rasgada de alguma forma, a gente acha que todo mundo vai olhar pra gente, vai rir da nossa cara e tal. Então a gente cria um cenário desastroso e muitas vezes até não tem coragem de assumir esse risco, não é? Principalmente porque, como eu disse aqui, quanto menos conhecimento você tem, mais pobre é o seu olhar sobre a situação e, é lógico, menos coragem você tem. Por exemplo, quanto mais você sabe, maior é a probabilidade de você se sentir tranquilo na hora de fazer uma prova, não é? Logo, quanto mais você sabe na hora de se relacionar com as pessoas, maior é a probabilidade de você se acalmar e conseguir lidar melhor com o que acontecer, não é? Bom, então esse é um risco. Mas o que a gente muitas vezes ignora é que a gente corre outros riscos na inação. Ou seja, se eu não falar nada, eu corro o risco do quando será que, se essa pessoa de fato estiver apaixonada por mim, quando será que ela vai falar comigo? Eu quero esperar tudo isso, por isso a arte da sedução é tão importante. Ela acelera esse processo, quando você compreende coisas que você nem sabe que existe,
não é? Então o que acontece é, eu quero esperar. Agora um outro ponto que talvez você também não considere é, enquanto eu demoro para abordar, pode ser que alguém venha e faça essa pessoa se apaixonar por ela, pode ser que ela passe na minha frente, pode ser que a minha chance simplesmente se esvai, não é? Por quê? Porque eu demorei, porque eu não fiz nada em relação àquilo. Por isso, mais uma vez, eu não canso de falar, não dá. Por isso que o treinamento Arte da Sedução é tão importante, ele te dá time, ele te acelera, ele faz você ver coisas que você não via antes, não é? Então o que acontece é que esse é o primeiro ponto. Qual é o risco que você quer correr? Então, inclusive, até te indico, pega uma folha de papel, começa a escrever. Qual é o risco que eu quero correr? Porque falar ou não falar, tudo vai ser um risco, beleza? Só que muitas vezes é isso, é tão amedrontador o risco do abordar, não é? Que eu vou lá e acabo só olhando para ele e penso assim, tem risco em eu abordar? Não tem risco em eu não abordar, né? E muitas vezes, não, vou esperar e tal. Beleza, você pode esperar. Inclusive, na própria arte da sedução, a paciência ela é fundamental. Inclusive, a arte da sedução te dá paciência. Porque, como eu até falo, né? Por exemplo, tem até a personalidade sedutora coquete, que é uma das personalidades sedutoras mais enlouquecedoras. Inclusive, não é? Eu expliquei um pouco ela no meu canal. Vou até deixar o link aqui para você assistir. E aí o que acontece? Primeiro, né? Muita gente que não tem o domínio, não entende muito essa questão da arte da sedução, fala de forma idealista. Ah, não, comigo isso não funciona. Muitas vezes sem compreender que elas são as primeiras pessoas a justamente caírem, né? Muitas vezes numa pessoa que é e que tem essa personalidade. Por isso é tão importante o treinamento, porque eu te explico, inclusive, como se proteger disso, não é? Só que o que acontece é que muitas vezes a gente não compreende, a gente só consegue olhar o que é mais óbvio, não é? E a gente não consegue olhar o que está fora daquele óbvio. Então, por exemplo, até no risco do não é? Você não consegue entender que mesmo no não é um não nunca. Muitas vezes é um não assim, faz mais, não é? Eu quero saber se de fato você merece a minha atenção, se eu devo ou não devo prestar atenção em você, me entregar a você ou coisas assim, que é uma coisa que a gente explica detalhadamente no treinamento Arte da Sedução. Então olha só, por mais que você olhe de formas muito simplistas, sim e não, é ou não é, cara, esquece isso. Dominar a arte da sedução é entender nuances, minúcias, detalhes que escapam à nossa visão, porque a gente nem sabe que existe. E muitas vezes é isso que eu falei, a pessoa, por exemplo, vai ver lá a personalidade coquete, vai olhar, vai falar, não, eu nunca cairia nisso. Mas por quê? Na verdade é porque ela não acha legal aquilo. Mas na verdade, ela não resiste àquilo, porque é muito difícil de fato, porque ela nem entende quando aquilo está acontecendo ou não. Sacou? Então esse é o ponto, o dever abordar ou não é essa administração de riscos, compreendendo essas nuances, indo muito além inclusive dos sinais que eu explico nessas aulas, mas a partir disso você vai olhar para si, você vai olhar para aquele cenário e vai entender qual é o risco que eu quero correr, beleza? E aí depois você vai pensar como fazer isso. E bom, tem uma aula, Domine a Arte do Movimento Ousado. Para você que é aluno, vá lá e assista. Para você que não é, eu vou te dar uma dica aqui, só para você entender uma pitadinha do que rola ali. Não é? Bom, a partir do momento que você decidiu o que você deve fazer, né? O que você fala, como que você aborda? Bom, há os mais variados pontos, né? Pode ser que seja um colega de trabalho, pode ser que seja um amigo, pode ser que seja enfim, né? Você vai tentar achar um contexto, um lugar ou um momento que vocês estejam próximos, que estejam só vocês dois, talvez. Não só vocês dois no ambiente todo, mas ali naquele momentinho e tudo mais, não é? E aí seria muito interessante, primeiro, até para você testar os sinais. Se você puder pegar na mão dessa pessoa, pegue na mão dessa pessoa e tente entender se ela tira, se ela reage, como ela reage àquele toque. Se ela fica confortável, se ela fica relaxada, mas pegue e tente pegar na mão daquela pessoa. E com isso você vai falar o seguinte, fala, olha, nos últimos dias eu venho reparando muito em você e eu venho percebendo algumas coisas diferentes entre nós. É loucura da minha cabeça ou de fato isso está acontecendo? Só isso. Você percebe que você não falou nada, mas deixou muito claro o que você quer saber? Olha que interessante, com essas palavras a pessoa vai perceber que você notou um monte de coisas que talvez ela queria que você notasse e principalmente você teve coragem de chegar nessa pessoa e falar isso para ela, colocar aquilo para fora. Ou seja, com essas pequenas palavras você não só vai saber se sim ou se não, mas como ainda assim você vai enriquecer, aprimorar e fazer talvez, se essa pessoa de fato está ou não está, né? Se ela estiver, talvez ela fique ainda mais apaixonada por você. Se ela não estiver, ela, comece a considerar isso, não é? Por quê? Porque você foi ousado, não é? Você chegou nessa pessoa, você teve coragem, o que talvez quase ninguém faça, não é? Muita gente hoje tem medo de falar um oi pro outro. Imagina fazer isso, né? Pegar na mão e falar essas palavras. Bom, então este é um grandíssimo como fazer. E eu espero que você aplique
e me deixe saber nos comentários depois se deu certo ou se não deu certo. E o melhor, quer saber muito, mas muito mais do que eu falei aqui neste vídeo? Entre para o treinamento A Arte da Sedução. Os links estão todos na descrição, faz parte do Reflexões Clube do Livro, onde você pode ter acesso apenas ao treinamento ou você pode ter acesso a todos os treinamentos. E se você precisar da nossa ajuda, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, beleza? Mas me deixe saber nos comentários o sucesso que você vai ter aí com todo esse conhecimento que pequeno aqui já vai te ajudar muito, quem dirá todo o conhecimento do treinamento Arte da Sedução, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima #aula do Obrigado, ou melhor ainda, até a próxima aula do treinamento A Arte da Sedução. Tchau!